E o Flamengo tratorou, o Flamengo destruiu, o Flamengo foi avassalador. Meu caro amigo, que futebol bonito que o Flamengo apresentou diante do Internacional. E meu caro amigo, o Flamengo é líder mais do que nunca e jogando futebol que é o melhor time do Brasil. Não tem ninguém próximo disso, não tem ninguém que a gente olha e fala, caraca, esse time pode bater de frente contra o Flamengo. Não, não tem esse time atualmente no Brasileirão. E nós vamos falar sobre Jorginho, nós vamos falar sobre o Saul, sobre o Arrascaeta, sobre o Samuel Lino, vamos ver os gols aqui que aconteceu, porque o Flamengo está jogando muito futebol. E meu caro amigo, antes de nós irmos diretamente para o vídeo, eu só peço você uma coisa, se inscreve no canal aí, porque hoje nós teremos 3 vídeos. Nós vamos falar sobre a nova patrocínio do Flamengo, como o Flamengo vai arrecadar muito dinheiro com essa nova parceria que é a Betano. Nós vamos falar também sobre a arbitragem que está favorecendo muito outros times e isso pode prejudicar o Flamengo no futuro. Iremos também ver a reação dos colorados, o que passou na cabeça deles que eles acharam que poderia ganhar do Mengão. Então hoje tem muito conteúdo aqui no canal, então se eu fosse você, eu já se inscrevia e deixava o like para não perder nada, porque eu selecionei o melhor conteúdo diretamente para você. Vambora pro vídeo. Meu caro amigo, o Flamengo amassou e é mais líder do que nunca, mas que vitória incontestável do Flamengo. Muitas pessoas acharam que o Flamengo iria poupar o time, eu inclusive fui um dos que achou que o Flamengo iria poupar o time, mas o Flamengo foi avassalador. Olha só os gols do Mengão e como que foi lindo cada jogada do Flamengo. O primeiro gol foi do Pedro, que meu amigo, o Pedro quando está de volta, o Pedro quando volta a marcar, quando ele tá saudável, ninguém segura o nosso camisa 9. Ninguém segura o nosso camisa 9. Felipe Luiz fez um grande elogio ao Pedro, dizendo que se o Pedro quiser jogar, não vai ter como segurar. Não vai ter como, porque ele mesmo falou que não precisa de ir lá e não consegue ir lá comprar outro jogador que faça 30 gols no ano igual o Pedro. E é de fato verdade. Tudo que nós precisamos é que nosso camisa 9 queira jogar, queira treinar só mais um pouquinho. Porque se ele estiver saudável, meu amigo, esquece. Não tem como. Não tem como. A gente analisa aí o primeiro gol do Pedro. E aí logo depois nós temos o segundo gol do Pedro que, cara, olha esse gol, mano. Olha esse gol. Irmão, isso é gol de quem sabe fazer. É aquele toque sutil na bola que não precisa de muita coisa. É um toque suave no cantinho do goleiro para poder matar o goleiro e tirar ele da jogada. E o Flamengo dessa vez não foi aquele time que não queria buscar o resultado de, às vezes, fazer 1-0 ou 2-0 e segurar. Não, o Flamengo foi pra cima e tratorou. E curiosidade, saca só, o Flamengo deu 3 chutes a gol. 3 chutes. E esses 3 chutes foram gols. É claro que teve mais chutes que não foi em direção ao alvo. Foram, se não me engano, 14 chutes em direção ao gol. Mas quando foi no gol, o Flamengo converteu. É impressionante como o Flamengo melhorou em relação ao último jogo para esse. Ah, mas o Internacional tava com o time chumbado, o Internacional tava com o time todo trocado, desbagunçado. Não, não tem isso, irmão. Os caras estavam no Beira-Rio. Era ali para poder talvez segurar 1-0 ou talvez fazer um grande jogo para poder levantar a moral deles para quarta-feira que vem. Quarta-feira agora. Para quarta-feira agora, porque esse jogo que o Inter tá tentando fazer para quarta-feira é o jogo de vida ou morte deles, e eles queriam apresentar um futebol melhor no domingo para poder levantar a moral para poder jogar quarta-feira, mas não deu porque o Flamengo foi superior em tudo. Novamente o Flamengo, como você pode ver, 60% de posse de bola, teve mais chutes, trocou mais passes. O Flamengo foi superior em todos os quesitos. E o que falar de Saul? Mano, meu, que Saul, como joga bola o Saul, velho, como é bom ser flamenguista, meu Deus, muito obrigado. Como joga bola o Saul, como joga bola o Jorginho, Saul e Jorginho, dupla de volantes, olha, virou até meme, meu irmão. Os caras jogaram de terno, como joga bola esses caras. É impressionante como cria um volume de jogo quando você tem 2 volantes, 2 caras na meiuca que são bons de bola, que tem visão de jogo, que dá amplitude de jogo, que dá uma verticalização de campo, onde os caras se apresentam para receber passe, e aí você consegue criar mais volume de jogo, porque não fica tudo nas costas do Arrascaeta, entendeu? Porque o Arrascaeta, quando tá ali jogando, ele é o cérebro do time, né? O cara que pensa, um cara mais cerebral, que tá ali analisando qual vai ser a melhor jogada. Só que quando você tem Jorginho e Saul pra poder te dar o apoio, esses caras conseguem também te ajudar, porque o Arrascaeta não fica preso tentando fazer uma jogada super elaborada, porque o simples vai funcionar, porque ele tem o Jorginho do lado ali, ele tem o Saul do outro lado, então toda vez que ele pega na bola, ele já recebe numa posição muito favorável, aonde que o talento dele lá na da cara do gol, irmão, já era.
não vai ter quem segure, não vai ter como segurar, porque se você tem dois caras que estão te ajudando, te dando um apoio ali na frente, você não precisa de muita coisa. E aí você pega ainda, mano, tem Samuel Lino do lado pra poder te ajudar. Você olha pro lado, tem o Samuel Lino, você toca a bola pro cara, o cara sai correndo, passa de 2, 3 e deixa seu atacante na cara do gol. Então é impossível você segurar um time desse. E o Flamengo ontem foi superior demais, cara. Foi superior demais. O Flamengo no primeiro tempo, quando jogou pra poder amassar o Internacional, o Flamengo meteu logo 2 de primeira e quase fez um gol aos 2 minutos. O volume de jogo que o Flamengo consegue criar no decorrer do jogo é algo que só um time qualificado igual o Flamengo tem consegue fazer. Porque isso de amassar o adversário, não é que o adversário é ruim, meu Deus, o adversário é o pior do mundo, não. É porque a qualidade técnica que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem e as jogadas que o Flamengo consegue criar ao decorrer do jogo, favorece que cria esse volume de jogo e aí o Flamengo consegue criar muitas jogadas. Tanto que o Flamengo também, é uma crítica, cansou de perder gols, tá? Cansou de perder gols, poderia ter terminado 5, 6, igual aconteceu ontem contra o Santos, que é inacreditável, que porcaria que o Santos perder para Vasco de 6, meu amigo, que vergonha, né? Mas enfim, o Flamengo poderia ter feito um placar muito mais elástico, mas acontece, não tem problema, não fez falta, porque depois que o Flamengo meteu 2-0, o Internacional olhou, os caras olhando pra cara do outro e falaram, mano, se a gente sair, a gente vai tomar uma carroçada histórica aqui pra esses caras. Porque os caras estão vindo com tudo apontado pra cima. Então não vamos sair na maciota aqui, tocando ali, aqui, ali. Porque se a gente for pra cima com tudo, nós vamos tomar uma carroçada histórica. E o Flamengo com o Saul, com o Lino, com o Arrascaeta, jogou muita bola. E sobre o Varela, lateral direito do Flamengo, ele é o titular absoluto, cara. Ah, o Emerson Royal porque se machucou. Mano, não tem pro Emerson Royal. Ele vai ter que disputar vaga com o Varela. O Varela já vinha jogando bem há tempos. Quando ele jogou do meio campo, aquele improvisado ali, que tava todo mundo machucado, ele jogou bem. E depois ele voltou pra posição dele e jogou bem também. Cara, às vezes ele dá um vacilo quando sobe demais, mas só que a defesa do Flamengo tá bem sólida. E o Varela é um jogador muito, muito técnico. E ele encaixou no time de uma maneira que ele é o titular absoluto do Flamengo hoje. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Varela merece ser o titular do Flamengo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se inscreve no canal. Hoje tem 3 vídeos. Nós vamos falar sobre a nova patrocinadora do Flamengo, todo mundo errou. Nós vamos falar também sobre o que está acontecendo na arbitragem, favorecimento ao Palmeiras pra caramba. E nós vamos ver a reação dos colorados. Eu só tô esperando sair o jogo aberto aqui pra gente poder acompanhar o que está acontecendo no jogo aberto, porque eu quero ver a reação do Renata Fã também. Beleza? E é isso, meu caro amigo. Se inscreve no canal, deixa seu like aí. Muito obrigado por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa que você é. E tchau!